Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro promovido pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, farei a preparação do ambiente lendo uma das passagens do livro de Divaldo Franco, Jesus e a Atualidade. Como pastor de almas, Jesus fez-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto. Não fosse a sua vida ao nosso lado, em si mesma, um grande e estoico sacrifício de amor. Não obstante, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacita para as realizações relevantes. Por conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nelas as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nelas se comprazendo, anestesia-se no infortúnio em que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. Desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, conhecendo-lhes as causas dos pesares, após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retomassem aos erros, a fim de que lhes não acontecesse nada pior. A responsabilidade liberta o homem de si mesmo, alcançando-o aos planos superiores da vida. Enquanto ele se movimenta cultivando o morbus das paixões selvagens, desajusta os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo, facultando que lhes instale doenças degenerativas e causticantes. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destina. Olha que bela mensagem, que alerta, olha a nossa responsabilidade. Que Jesus e o nosso mentor individual, o mentor desta casa, Lauro Machado, possam nos esclarecer, nos auxiliar para que possamos abstrair o máximo possível da mensagem de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nosso encontro de hoje propõe uma reflexão sobre um dos capítulos do livro Ilumina-te, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Hoje vamos destacar o capítulo 17, a bênção do perdão. Olha que tema interessantíssimo. Nós podemos perceber que o universo ele está repleto de maravilhas, de coisas, pessoas, seres diferentes, mas a harmonia se faz presente no universo, convivendo com todas essas diferenças. Mesmo que às vezes no micro ou no macrocosmo, esta ordem possa parecer caótica. Nós podemos olhar para tudo isso e vermos que algo está em desarmonia, ou melhor, que nós humanos estamos gerando uma desarmonia
em todas essas questões. Por que isso? Provavelmente devido à nossa etapa evolutiva, ou seja, o nosso primitivismo espiritual. Por isso nós nos propomos a estudar, a buscar exemplos que possam nos auxiliar nesta evolução espiritual, para que possamos contribuir com esta harmonia e não criar uma desordem nela. Então nós vamos ver que as leis do universo, nas leis do universo, essas diferenças, elas produzem um conjunto perfeito e harmônico, parecido com uma orquestra. Vejamos, instrumentos diferentes, mas seguindo a mesma composição musical, sobre a regência de um sábio. Sabemos quem é esse sábio, né? Nos referimos ao Mestre Jesus, obviamente. Somos diferentes fisicamente, psicologicamente, mentalmente, devido aos nossos processos de evolução. Porém, temos as mesmas dificuldades, paixões, aspirações, sofrimentos, variando de intensidade emocional de acordo com a estrutura que cada um de nós possui. Essa estrutura física, essa estrutura psicológica, ou seja, o nosso desenvolvimento, o nosso movimento em cada encarnação, né? Isso vai implicar em todos os nossos relacionamentos, os relacionamentos familiares, os relacionamentos de amizade, os relacionamentos no trabalho, né? E vai criando, vai trazendo desafios à fraternidade, à prática da fraternidade, à prática do respeito, vai nos trazendo comportamentos, muitas vezes, que vão ser apresentados de formas agressivas, de formas um pouco mais complicadas, digamos assim, né? Não vamos tendo dificuldades em nos relacionar, e às vezes isso vão provocando inimizades, transtornos, tanto no trabalho quanto dentro de casa, não é mesmo? Então, nós vamos vendo que quanto mais primitivos nós formos, quanto mais ignorantes nós formos acerca do desenvolvimento ético e moral, nós vamos não vamos ter energias que serão necessárias para que a gente possa enfrentar e se equilibrar no meio desses desafios todos, né? Porque ainda estamos sob a influência dos nossos instintos, ainda estamos sob a influência do egoísmo, né? Muitas vezes ainda não compreendemos o caminho desta evolução. Então, a gente acaba por esse momento que estamos, por esta energia que ainda emitimos, a gente acaba por atrair, né, pessoas, espíritos que vão se comprazer com essas situações desarmônicas, que vão se comprazer com essas discussões, vão sentir prazer em promover isso, e nós é que vamos estar no meio de tudo isso, muitas vezes inconscientemente produzindo ou reforçando essa desarmonia. Então, aí o que acontece? Nós vamos acabar atraindo ferronhos adversários, né, que vão estar no nosso caminho, caminhando junto com a gente, sem a gente saber ou perceber, mas causando essas perturbações. Por quê? Porque a nossa frequência, a nossa harmonia, ou melhor, desarmonia, propicia essas aproximações de espíritos encarnados e desencarnados, né? É preciso, então, que a gente possa superar
esses instintos e adotar a razão como uma norma de conduta. O pensar, o refletir sobre o que acontece para que a gente possa viver em harmonia, em equilíbrio conosco mesmo e com o nosso próximo, né? Então isso torna importantíssimo que a gente faça reflexões. Para isso a gente tem que investir só no autoconhecimento. O autoconhecimento e a reflexão sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre o seu significado, sobre o que queremos, o que nos faz bem, qual o caminho a seguir, qual é o caminho do bem. Só através dessas reflexões, só através do autoconhecimento é que nós vamos adquirindo esse equilíbrio, nós vamos adquirindo um sentimento de paz, amor e ampliando a nossa capacidade de perdoar. Porque perdoar não é fácil. Por que não é fácil ainda pra gente? Porque nós ainda não desenvolvemos sentimentos mais nobres, sentimentos mais elevados, sentimentos que nos trará essa paz interior, essa tranquilidade. Então, é no exercício de descobrir-se em dificuldades para a superação dessas tendências negativas e perturbadoras que ainda habitam dentro de nós, que nós vamos aprender a compreender que o outro também sofre, também tem dificuldades disso. E quando nós nos colocamos nessa situação onde nós vemos que nós temos dificuldade nesses enfrentamentos, nós vamos conceber então que o outro também a tenha. E isso vai fazer com que a gente desenvolva uma capacidade fundamental para a habilidade do perdão, que é o desenvolvimento da tolerância. A tolerância em torno das falhas alheias. Queremos que nos tratem assim, queremos que tenham tolerância para com as nossas falhas e nossos erros, mas nós temos para com os outros? Geralmente não. Geralmente é aí que a gente diz, não, isso é imperdoável, não consigo perdoar. Mas nós queremos sempre ser perdoados, não é verdade? Desenvolvemos então um sentimento de compaixão também. Outro sentimento fundamental para a habilidade do perdão. São importantíssimos. Tolerância, compaixão são fundamentais para a nossa evolução espiritual. Porém, muitos de nós guardamos um sentimento bastante nefasto no coração e na alma. A mágoa, né? Quando a gente cultiva a mágoa dentro da gente, ela funciona como um veneno. Ela envenena o nosso pensar, envenena o nosso sentir, envenena as nossas atitudes e ações. A gente se ilude quando a gente acha que ela faz mal para os outros, que eu me separando do outro, que eu colocando o outro no gelo, que eu me afastando dele, eu estou fazendo mal para ele. Doce ilusão, ou amarga ilusão, que na verdade não é isso que acontece. O maior prejudicado quando tem esses sentimentos somos nós mesmos. O nosso coração, o nosso amor fica partido, fica dividido, a gente não fica inteiro, a gente sempre carrega aquele peso na alma e no coração. Somente o perdão incondicional, não é aquele perdão da boca para fora, não. Já aprendemos que da boca para fora tudo vale, mas quem nos observa
diariamente e prontamente, consegue ler no nosso coração se é um perdão incondicional. E somente o perdão incondicional é portador desta paz, dessa tranquilidade. O perdão incondicional, ele propicia liberdade, ele nos livra desse peso para que possamos seguir o caminho. Ele liberta o espírito. Isto é fundamental. Um abraço, uma palavra, um gesto de carinho demonstra o amor que sentimos, demonstra que estamos deixando aquilo que aconteceu, que estamos diminuindo isso ruim que aconteceu para dar vazão a esse sentimento maior de paz interior, tranquilidade e de harmonia. Todos nós possuímos em nosso interior este cordeiro pacífico que pode trazer a paz e a tranquilidade, mas também um lobo, que são esses instintos primitivos. Eles coabitam dentro de nós e só sobreviverá aquele que mais alimentarmos. Se ao sentir, paz, tranquilidade e harmonia, se esse bem-estar puder tocar o nosso espírito, nós vamos querer sempre nos beneficiar disso. Portanto, estaremos alimentando esse cordeiro da paz. Entretanto, se sentirmos mais prazer quando esse lobo, quando o egoísmo, quando a raiva, quando a mágoa se apresentar, se sentirmos maior prazer nisso, estaremos alimentando o lobo. O cordeiro segue o caminho da paz. O lobo procura outros caminhos e nos distanciam da evolução espiritual. Nós vamos ver então que a função do perdão, ela é mais do que um passaporte para os céus, para libertar o espírito. Porque também não adianta dar asas para o espírito e não saber o que fazer com ele, não saber para onde ir. Não é fácil, mas é preciso, porque o poder, ele tem um efeito mais imediato. Ele tem não só a conquista futura de chegarmos ao paraíso ou chegarmos mais próximo dos espíritos de luz. O efeito imediato é isso que nós estamos falando, essa conquista da saúde, da leveza, do equilíbrio mental, do equilíbrio corporal, do equilíbrio nas nossas relações, de vivermos com mais qualidade de vida na tranquilidade, produzindo harmonia aonde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho. Então nós vamos ver algumas, por que é difícil e o que é possível fazermos, para que a gente possa aprender e desenvolver a capacidade de perdoar. A primeira coisa é a gente aprender a silenciar frente às acusações, frente aos apontamentos, às críticas que as pessoas nos fazem. Olha, já começamos com um grande desafio, não é verdade? Mas sabe como é que a gente vai conquistando essa habilidade? Quando a gente silencia,
quando a gente não fica rebatendo, quando a gente não fica brigando, não fica disputando. Sabe por quê? Porque quando a gente silencia, a gente não alimenta o mal que vem dessas acusações. A gente esvazia isso. É um esforço, é um grande esforço. Mas muitas vezes, as pessoas que fazem isso, na maioria das vezes, elas são pessoas que ainda são infelizes, ainda estão na ignorância, ainda se sentem desamparadas. Muitas vezes são crianças que foram mal amadas, que se escondem através das suas inseguranças na agressividade, nos comportamentos agressivos, nas acusações. É importante lembrarmos disso, é importante percebermos isso. E é importante a gente saber que todo esse entendimento, quando a gente fala da ignorância, né? Quando a gente fala do que habita dentro dessas pessoas que são provocativas, que são pessoas ignorantes, a gente está falando da ignorância do que tem valor, do que é importante. A gente parar de brigar ou discutir ou de acusar o outro por coisas pequenas. Mas tudo isso requer um esforço. O esforço para o perdão não significa que as mágoas, as dores, as acusações sejam desconhecidas, que todas as ofensas sejam jogadas para debaixo do tapete no inconsciente. Porque se fizermos isso, elas vão gerar também conflitos. Elas geram um mal-estar, a gente fica com aquilo como se fosse um refluxo, né? Aquilo fica voltando, fica amargando a gente, né? Então, nós nos perguntamos, né? O que fazer com elas? Já que é pra gente silenciar, já que é pra gente não brigar com quem briga com a gente, já que não é pra ir pra cima de quem nos acusa. Mas ao mesmo tempo não é pra gente pôr debaixo do tapete. O que fazemos com ela então? O que devemos fazer com ela? Devemos entendê-las. Porque quando elas são entendidas, compreendidas, elas passam a ser diluídas. E aí elas podem ser superadas. Por que estão me acusando daquilo? O que aconteceu? De onde está partindo isso? Eu tive alguma contribuição a isso? Não tive? Vamos esclarecer? Né? Silenciar não quer dizer não fazer nada. Silenciar quer dizer, porque quando alguém aponta o dedo para a gente, um instinto vai querer que a gente aponte também. É desse silêncio que nós estamos falando, de que acalme essa emoção que vem quando alguém vem para cima da gente. Aquiete essa emoção e procure deixar a razão vir. Espera aí, o que está acontecendo? Como é que... O que é isso? Vamos entender, vamos compreender, vamos diluí-la, né? Para que elas possam ser superadas. Mas como fazer isso, né? Como é que a gente desenvolve isso, né? Existem exercícios de respiração, existem técnicas de yoga, de relaxamento, mas tem um instrumento fundamental para nos auxiliar sobre isso. Através das reflexões saudáveis que fazemos em torno de quem é este próximo, né? Sobre o sentido da existência. Nós estamos aqui para brigar, para nos entender, nós estamos aqui para disputar ou para conviver. E para isso tudo, para entender tudo isso, é que a gente acha valiosíssimo
o estudo sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita vai nos auxiliar por que essas coisas acontecem, o que na verdade pode estar acontecendo, qual é o melhor caminho para seguirmos, porque ela nos oferece muitos elementos através dos seus ensinamentos, através do nosso maior exemplo, Jesus Cristo, não é mesmo? Então, nós vamos ver, né, que é importantíssimo também se faz a gente lembrar que carregamos de imperfeições morais e precisamos também contar com a bondade dos outros, que nos oferecem inúmeras oportunidades de errar, mas também de corrigir os nossos erros, de cair, mas também de nos reerguermos, de aprender e despreendermos de várias coisas. Aprendendo com isso, solidariedade, fraternidade. Olha como tudo isso é rico. Nós vemos então que ninguém, absolutamente ninguém, se movimenta no mundo sem enfrentamentos, que na verdade são excelentes oportunidades para se medir os valores morais íntimos, as conquistas mentais e as realizações pessoais. Nunca devemos estranhar, nunca, as pedradas quando nós estamos no transcurso das reencarnações. Elas fazem parte dos mecanismos de desenvolvimento espiritual, auxiliando-nos no avanço para a trilha do bem. Não podemos nos esquecer disso. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos dificuldade de perdoar. Mas temos o desejo de sermos perdoados. Tanto que na oração que o Pai nos ensinou, tem lá um trecho que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Nós pedimos perdão o tempo todo para os nossos erros, para as nossas falhas. Mas perdoamos? Olha que importante adquirirmos a bênção do perdão para nós e para distribuirmos a todas as pessoas em nossa volta, inclusive a nós mesmos. E nós temos um grande exemplo dessa prática. Nós temos o maior exemplo vivo desta prática. Jesus Cristo no Calvário, quando estava definhando, quando estava esvaindo a vida daquele corpo que ele se fez presente entre nós, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E nos perdoa até hoje. Em vários momentos ele olha para a gente e diz: filho, vamos crescer, vamos evoluir. Você foi criado para ter luz e não para viver nas trevas. Vamos refletir sobre isso. Vamos agradecer ao grande exemplo que Jesus nos trouxe e, mais que isso, honrar o compromisso que Ele assumiu conosco de nos criar para a luz. Portanto,
temos a missão de iluminarmos e ajudar, contribuindo com que reine no universo a harmonia e não o caos que vemos acontecer fruto de nossas atitudes. Finalizando o nosso encontro de hoje, então, peço aos mentores da casa, Lauro Machado, ao mentor deste livro, ao meu mentor individual e aos irmãos de luz que nos acompanham neste momento, para que possamos seguir no caminho da evolução moral e espiritual. Agradeço então a todos que nos fizeram tranquilos e serenos para que pudéssemos trazer esta palavra, esta mensagem para contribuir com a nossa evolução. Fiquem em paz, irmãos, e que o Senhor esteja sempre conosco, fazendo o que sempre faz, nos abençoando e com a bênção do perdão. Deixo então aqui uma mensagem. Que Deus nos dê uma tarde maravilhosa com muitas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus.